noite. Justiça determina pagamento de salários de servidores com correção. A decisão do Supremo Tribunal Federal trata dos salários em atraso dos servidores da saúde desde março de 2016. Campanha iniciada nas redes sociais consegue mobilizar forças para auxiliar uma criança que aguarda por um transplante de coração. E você vai ver ainda, pela quinta vez consecutiva, asfalto cede e buraco se abre na Avenida João Medeiros Filho, na zona norte de Natal. O trânsito está complicado na região. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com o ex-vice-governador do estado, Fábio Dantas. Hoje é terça-feira, 2 de abril de 2019 e o Band Cidade começa agora. Parece notícia repetida, mas não é. Mais uma vez o asfalto cedeu na Avenida João Medeiros Filho, na zona norte de Natal. Essa já é a quinta vez que a cratera se abre no mesmo local. Seu Francisco, o senhor tem ideia de quantas vezes já abriu essa cratera aqui nesse mesmo lugar, inclusive na frente do seu comércio, né? Não dá para saber quantas vezes já foi, não. Porque sempre todo ano abre. Perdeu as contas? Já perdi as contas já. O asfalto já cedeu aqui nesta mesma região pelo menos 5 vezes nos últimos 6 anos. Cerca de 3 metros de profundidade e 4 metros de largura. São essas as dimensões do novo buraco que se abriu na Avenida João Medeiros Filho, na Zona Norte. Teve um dia que quase que tora o mundo todo aqui, né, a água. Foi a maior dificuldade. Aí ajeitaram, tá aí, não fez nem um ano, tá aí. A gente já tá vendo. Por que não faz as coisas bem feitas? Se fizesse, não continuava. Aí a gente é quem paga, quem sofre. Por pouco, o ponto de ônibus não foi engolido pelo buraco. Por causa do risco de desabamento, a parada foi interditada. Sacos de areia foram espalhados ao redor da cratera para desviar a água, caso a chuva volte a cair. O asfalto cedeu no sentido zona norte-centro da pista, que ficou com o tráfego bloqueado no trecho. Quem mora na região reclama dos transtornos. Porque isso aqui é uma via de pedestre, no caso, né? Aí se você não vem à noite no escuro, você vê isso aí, é um perigo. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras de Natal, a cratera deverá ser fechada até a próxima sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal negou o recurso e obrigou o Rio Grande do Norte a pagar com correção os salários atrasados dos servidores da saúde desde março de 2016. A decisão é da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. A ministra negou ao Poder Executivo o seguimento ao recurso extraordinário com agravo que tentava reverter o mandado de segurança concedido pelo Tribunal de Justiça, obrigando o Estado a pagar com correção os salários dos servidores da saúde que não foram pagos após o último dia de cada mês, como determina a Constituição Estadual. As correções monetárias serão calculadas em cima dos salários atrasados desde março de 2016, data que o Sindicato dos Servidores da Saúde deu entrada na ação. Os responsáveis pelo setor jurídico do sindicato explicam que para a decisão da ministra Carmen Lúcia não cabe mais recurso. A decisão da ministra é do dia 7 de fevereiro, mas só foi publicada no último dia 27 de março e, por este motivo, ainda está sendo analisada pela Procuradoria-Geral do Estado. Juridicamente falando, a decisão da ministra Carmen Lúcia está perfeita. Afinal de contas, se você deve uma conta, uma fatura, um boleto e você não paga em dia, o que é que ocorre? Você vai pagar juros. Assim deve ocorrer também quando há atraso salarial. O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde corretamente provocou o Judiciário e o Judiciário agora traz a sentença ou a definição de que deve sim pagar esse atrasado, pagar os juros reflexo desse atrasado. Isso é o aspecto jurídico. Agora o aspecto do ponto de vista administrativo financeiro para o Executivo Estadual. Complica mais ainda as contas. O Rio Grande do Norte está em decreto de emergência, definido, assinado pela governadora Fátima Bezerra desde janeiro. Hoje, o Estado Potiguar deve 931 milhões de reais aos servidores. São 4 folhas em aberto, folhas que ainda datam do 13º de 2017. Com a decisão da mais alta corte do Judiciário Brasileiro, Supremo Tribunal Federal, essas contas de quase R$1 bilhão aumentam ainda mais.
por causa da demora burocrática para resolver um problema de uma criança que aguarda por um transplante cardíaco. Um representante de uma associação que cuida de crianças com problemas do coração resolveu fazer um apelo à população e aos poderes públicos. O apelo veio pelas redes sociais e ganhou notoriedade após um médico desabafar na página, indignado com o excesso de burocracia para salvar a vida de uma criança internada em um hospital em Natal, com um coração que não funciona mais e uma única saída para sobreviver, o transplante do órgão. O caso é o da garota Bruninha, de 7 anos. Bruna hoje está internada numa UTI pediátrica, né, vivendo às custas de uma máquina que popularmente é conhecida como coração-pulmão e tecnicamente de ECMO. É uma membrana para oxigenação extracorpórea. O sangue dela é oxigenado nessa máquina, a pressão do corpo dela é gerada nessa máquina. Então ela está viva, conectado a esse dispositivo médico. E tentou da primeira vez tirar ela desse aparelho e o coraçãozinho dela não reagiu bem. Após a demora na resolução do problema e a repercussão nas redes sociais, até a governadora Fátima Bezerra respondeu à postagem na rede social e garantiu providências para o caso, acionando o secretário estadual de saúde. Agora, a possibilidade para salvar Bruninha será a transferência dela para Recife. Porque em Natal não existe nenhum serviço credenciado atualmente ao SUS, apesar de ter um dos hospitais em fase de credenciamento. Mas houve uma negativa da Central de Transplante de abrir uma exceção para que Bruninha pudesse ser listada aqui no Rio Grande do Norte. Hoje o que a gente tem? A Central conseguiu uma vaga num hospital de Recife, onde faz transplante de coração. Né? O hospital é o IMIP, mas aí agora a gente está dependendo da viabilidade do transporte dessa criança, que é um transporte complexo, que a gente não vai levar só a criança. Vai levar a criança e a máquina, precisa de uma aeronave especial, específica, que caiba tudo, e que a gente desenvolva toda uma estratégia de transporte para levá-la até em Recife com segurança. Madson, que é médico, presidente da ONG Associação Amigos do Coração da Criança e que está à frente da mobilização, se emocionou com a repercussão para salvar a vida de Bruninha. Você está vendo lá uma criança que está viva, e ao mesmo tempo assim se esgotar a sua capacidade, o seu conhecimento, o que a tecnologia pode mantê-la viva, e por questões meramente burocráticas, isso é doloroso. E quando você está do lado da mãe, da irmã, né, dessa criança, e a criança, mesmo sedada, percebe a presença da mãe, escorrendo lágrimas no olhinho, isso dói muito, sabe? Assim, a gente... Difícil. Muito difícil. E as informações que eu atualizo para você agora é de que a governadora Fátima Bezerra, ela confirmou que o estado do Rio Grande do Norte conseguiu uma aeronave para conduzir Bruninha e uma equipe médica do hospital que vai receber a criança lá em Recife. Essa equipe médica está vindo a Natal para atuar na condução com todo o aparato necessário de cuidados e de zelo para a Bruninha, que tem 7 anos e que luta muito para continuar viva, para sobreviver. Bruninha que torna-se agora o símbolo maior sobre a situação que se encontra a saúde pública no Rio Grande do Norte, já que nós não temos equipes médicas das mais diversas especialidades extremamente competentes, mas o Rio Grande do Norte hoje, ele não faz nenhum transplante cardíaco. Até captações são feitas no estado do Potiguar, mas todas as captações feitas de válvula do coração, por exemplo, elas são enviadas para Curitiba, para Pernambuco, para Fortaleza, mas nenhum transplante é feito no Rio Grande do Norte. É hora da agilidade imperar para desburocratizar e a gente conseguir credenciamentos de equipes e o transplante cardíaco ser feito em solo potiguar. O caso de Bruninha, que todos nós acompanhamos, sofremos, nos emocionamos, choramos. O caso de Bruninha é um caso emblemático da grande união de todos em prol do que há de mais sagrado em todos nós, a própria vida.
E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, dia 3 de abril. Em Natal, o dia fica nublado, com chuva a qualquer momento. A mínima é de 22 graus e a máxima de 29 graus. Em João Dias, tem previsão de chuva para todo dia. Mínima de 22 graus e máxima de 27 graus. Já em Cruzeta, no Seridó, também há previsão de chuva para qualquer hora da quarta-feira. Mínima de 24 graus e a máxima de 29 graus. O Band Cidade volta em instantes. De volta com o Band Cidade. E vamos agora direto à capital federal, conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Com a gente a partir de agora, Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Meu abraço a você, cumprimentos ao telespectador do Band Cidade na Band Natal nesta terça-feira. Reportagem Band retornando de Brasília no acompanhamento político aqui direto da capital federal. Hoje tivemos uma sessão especial no plenário Ulisses Guimarães, marcando o Dia Mundial do Autismo. Tema que foi chamado a atenção pelos parlamentares, não só em nível de Congresso, como também chamando a atenção da importância de debater esse tema em nível de Brasil. E o relator da Comissão de Constituição e Justiça, que trata da reforma da Previdência, quer apreciar o relatório já na próxima semana. Ele não quer na CCJ discutir o mérito do tema, deixando para a comissão especial aqui na Câmara Federal. Com isso, a expectativa é que entre o dia 8 e o dia 9, esse relatório possa ser apreciado na Câmara, no plenário da CCJ. E muitas frentes parlamentares estão sendo instaladas aqui no Congresso Nacional. Nesta terça-feira foi a vez da Frente Parlamentar em defesa da Polícia Rodoviária Federal. Infraestrutura, equipamentos, contratação de novos servidores e concurso para novos patrulheiros e construção de novos postos estão como tema na luta dos parlamentares nesta frente parlamentar em defesa da PRF. E o acompanhamento jornalístico em relação à bancada do nosso estado. O deputado Walter Alves, do nosso estado, fala sobre a convocação do ministro Paulo Guedes para debater a reforma da Previdência. Mesmo aqui na Comissão de Finanças e Tributação, que a gente participa, foi feito também um convite. O ministro deverá vir agora em abril para debater com profundidade um assunto. É um assunto que mexe com a vida das pessoas, é um assunto que a gente tem que ter um conhecimento profundo, saber a questão do PPC, que ninguém vai aceitar, a questão dos produtores rurais, ninguém vai aceitar como está. Tem que se debater com muita profundidade, não pode ser um assunto que seja tramitado rapidamente, que afeta e mexe com a vida das pessoas, principalmente do Nordeste do meu estado. Está aí o trabalho da nossa reportagem. De Brasília, Napoleão de Castro, exclusivo para o Band Cidade. Durante o mês de abril, órgãos públicos e instituições engajadas nas questões relativas aos acidentes de trabalho aderem à campanha Abril Verde, uma forma de promover a conscientização sobre a importância da segurança e da saúde do trabalhador brasileiro. O mês de abril foi escolhido porque o dia 28 é dedicado à memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. A cada 2 horas, um acidente de trabalho é registrado aqui no Rio Grande do Norte. O dado alarmante, coletado do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, reflete a necessidade de ações urgentes voltadas para a prevenção de acidentes de trabalho e de doenças decorrentes da atuação profissional. O Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho é uma plataforma que junta os registros do INSS e pode também classificar por estado. Então, o estado do Rio Grande do Norte pode saber qual é o perfil do adoecimento aqui. Nós temos mais registros de adoecimentos com máquinas tais. São caldeiras, são máquinas da indústria, são máquinas da construção civil, e assim podemos orientar políticas públicas, propagandas, campanhas educativas específicas para diminuir a acidentalidade em determinados setores econômicos. Para sensibilizar empresas, trabalhadores e a sociedade, este mês será totalmente dedicado à conscientização para a prevenção de acidentes do trabalho no Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte. Em Natal, o Abril Verde faz parte do calendário oficial de eventos da cidade e conta com o apoio das entidades representativas de classes. Para que nós tenhamos consciência de que o Brasil não pode continuar figurando no 4º lugar do mundo em acidentes de trabalho. Isso não é natural, nós não podemos naturalizar o acidente de trabalho, nós precisamos pesquisar cada vez mais
Por que estão ocorrendo tantos acidentes no Brasil? Qual é a raiz dessa acidentalidade? A maioria dos empresários no nosso país, né, infelizmente os dados são esses, ele deveria ter um tratamento com seus funcionários, que é o maior patrimônio da sua empresa, são os seus funcionários, ter um cuidado, um zelo, né, com a segurança no trabalho. E o que a gente vê, os números são totalmente o contrário de tudo isso. Este ano, a campanha Abril Verde do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte contará com uma vasta programação. Nós temos debates nas CIPATs, que são as Semanas de Prevenção de Acidentes do Trabalho nas Empresas. Temos debates nos conselhos, como o Conselho Regional de Enfermagem. Ontem tivemos a abertura do Abril Verde no CREA. E dia 11 de abril, teremos aqui no auditório do Ministério Público do Trabalho o ciclo de debates. Inclusive, o Sereste estadual vai expor os dados das notificações de acidentes de trabalho no Estado e planeja publicar o mapa epidemiológico, que é isso, o mapa das doenças do trabalho no Estado do Rio Grande do Norte. E no próximo bloco, nós vamos conversar aqui no estúdio com o ex-vice-governador do Estado do Rio Grande do Norte, Fábio Dantas. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o advogado, ex-vice-governador do Estado do Rio Grande do Norte, líder político do Solidariedade, Fábio Dantas. Fábio Dantas, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, boa noite aos telespectadores da Band. O senhor foi vice-governador do Estado, tem trazido várias declarações sobre a situação do Estado do Rio Grande do Norte. A gente está no momento, vice-governador, ex-vice-governador, onde o Executivo confirma um pagamento dentro do mês de abril, mas as 4 folhas permanecem abertas, folhas deixadas pela gestão passada do ex-governador Robson Faria. Como é que o senhor avalia esse momento hoje, ex-vice-governador? Olha, é engraçado que nesse mesmo período, há 4 anos atrás, eu era vice-governador e eu fui a várias entrevistas, dei vários jornais, e disse que o maior problema do Estado eram as finanças e queria se agravar mais ainda. E ainda não estamos no pior momento. Acho que a ausência de ações do atual governo, nós não podemos cobrar da governadora Fátima em 100 dias, menos de 100 dias, que o Estado esteja resolvido todos os seus problemas. Mas o problema é que o governo não fez nenhuma ação, não faz nenhuma ação, não toma nenhuma medida. As medidas são inexpressivas. Reduzir, por exemplo, diária da vice-governadoria, eu nunca gastei uma diária, nunca autorizei uma diária, então lá é zero, isso é zero. Reduzir R$100 mil dos almoços do Camarões, isso é política pura para fazer palanque, porque o ano passado eu gastou menos de R$10 mil no Camarões, então não é isso que vai resolver o problema do Estado. O que vai resolver o problema do Estado é ter a coragem de enfrentar junto com os setores e as camadas da sociedade o que é que causa o nosso desequilíbrio financeiro. Quais são as causas? Não é apenas quem fala mais alto. O problema do Estado, realmente, infelizmente, ele decorre das suas matrizes maiores de despesa, que são os poderes e o pagamento dos servidores. E, ao longo dos anos, o empoderamento de algumas categorias tornou o Estado esse problema que nós temos hoje. E que vai ser muito mais grave na atual gestão, que é um partido, inclusive, bastante aliado dos servidores ao longo do tempo. Então, infelizmente, não é personificar a ação, mas é a ausência de ações. O governo não tem enfrentado o problema, não tomou medidas. O maior problema do Estado é a Previdência. Nós estamos há 90 dias, o governo sequer tomou qualquer medida para reduzir o déficit previdenciário e não capitalizou qualquer recurso que possa, assim, ao longo do tempo. Então, infelizmente, no horizonte que se demonstra, não é um horizonte cinza como está hoje, ele é um horizonte nebuloso e bastante carregado. A atual gestão tem debitado essa sangria ou esse problema financeiro do Estado do Rio Grande do Norte, a gestão do ex-governador Robson Faria, da qual o senhor fez parte. De fato, está aí a célula maior do problema financeiro hoje do Estado? Olha, com relação ao dinheiro que deixou de dívidas, sim, porque o governo deixou um valor de um endividamento proporcionado e ocorrido em decorrência exatamente do descontrole do próprio governo anterior, que também não teve coragem de enfrentar os problemas. Eu fui um crítico desde o início da gestão, que se nós não fizéssemos a gestão, seria um governo que iria fracassar, como devidamente fracassou, e que eu não apoiei sequer a reeleição do governador Robson, tendo em vista exatamente esses fatores. Mas o governo falar dos outros e não fez nada diferente. A atual governadora não mandou para a Assembleia uma medida só para reduzir despesas, para diminuir o tamanho do Estado, para vender patrimônio,
para, por exemplo, cortar os supersalários, que foi um projeto que eu mandei para a Assembleia, acabar com os supersalários, diminuir esse déficit ao longo do tempo é muito importante. E tem que começar primeiro de quem ganha mais. O Estado tem sim um déficit muito grande de servidores, mas que não vai poder repor. Eu não entendo como se fala em concurso público se o Estado não consegue pagar a folha que tem hoje. Então, para mim, isso aí é demagogia e questão de querer fazer palanque político. Agora, Fábio Dantas, há um problema. O Estado do Rio Grande do Norte divulgou que até 2020, cerca de 23% de servidores do Estado poderão se aposentar. Ou seja, a gente tem falta de servidores, tem uma previdência já sangrando com um déficit mensal de 130 milhões de reais e servidores para se aposentar e concurso público não pode ser feito. Esse é o quadro que eu dizia. O caos se aproximando, piorando mais, porque ao longo do tempo, quando a pessoa se aposenta, ele não sai da folha. Diferente de alguns municípios que, por exemplo, tem o regime geral de previdência, e do qual o servidor sai da folha do município e vai para o regime de previdência, ele desonera a folha. No Estado é o inverso. A pessoa se aposenta e vai ganhar mais, porque deixa de contribuir com a previdência e tem uma tributação menor do que os outros. Então, há um problema mais grave ainda. E eu não vejo governo nenhum falar sobre isso, porque as pessoas pensam em ganhar a eleição. Não querem resolver o problema de 3,5 milhões de habitantes. Pensam apenas em resolver o problema de 100 mil servidores. Os 100 mil servidores são fundamentais. Mas no momento em que eles saem da folha do Estado, o Estado tem que criar mecanismos que não a reposição de pessoal apenas. Por exemplo, informatizar setores e quebrar, por exemplo, as correntes de gratificação e de vencimentos a mais que as pessoas recebem por um serviço que podia ser prestado centralizado. Vou dar um exemplo a você. O Estado tem em cada setor do Rio Grande do governo, em cada secretaria, em cada órgão, comissões de controle interno, assessorias jurídicas, pessoas para fazer a parte burocrática, quando hoje o processo do Estado feito no atual governo, que foi decorrente de um processo administrativo do ex-governador, do governo anterior, hoje é informatizado, o sistema é todo informatizado, o Estado digitaliza os processos. Então, a tramitação do processo podia ser única. Eu podia abrir um processo lá em Caicó e receber um parecer de um controle interno único aqui do governo do Estado, de uma assessoria jurídica única e de uma comissão de licitação única. Para que em cada canto servidor? Fábio Dantas, como enfrentar essa questão da Previdência, esse déficit de 130 milhões de reais, mais de 1 bilhão por ano? Primeiro, perdendo a eleição. O político tem que entrar para perder a eleição, porque ele vai ter que fazer o que é necessário. E o que é necessário, muitas vezes, é impopular. Eu vou dar um exemplo aqui. O Estado precisa capitalizar a Previdência e precisa, para isso, também aumentar a receita da Previdência. Só se aumenta a receita aumentando as alíquotas dos atuais servidores. Não tem outro mecanismo, porque o Estado não tem um banco central para fazer dinheiro e pagar o salário do servidor. Quando ele não paga o servidor, e que vai se agravar mais ainda, por exemplo, em Portugal, para o telespectador que está olhando, Portugal, na Grécia, as pessoas ganhavam X, passaram a ganhar X dividido por 2. Tiveram redução salarial, porque os estados quebraram lá, o país quebrou. E aí reduziu o salário de quem ganhava. Não é isso que nós queremos. Mas nós precisamos que, por exemplo, o Ceará, governado pelo próprio PT, já fez isso há 4 anos atrás. A Paraíba já fez, Pernambuco já fez. Isso não é o fim do mundo, mas precisa sim equilibrar. Agora, como equilibrar com os servidores ainda com salário atrasados? O governo tinha que ter vendido patrimônio, tinha que capitalizar o Estado, capitalizar aí qualquer venda, enviar o dinheiro para o fundo previdenciário, exatamente para recompor aos poucos, mas também pagar a previdência, porque quando o dinheiro vai para lá, o Estado não precisa também compensar com mais finanças, então vai sobrar mais dinheiro para a saúde, para a segurança, para a educação. Não se melhora a segurança, a saúde e a educação com paliativos, não. Nós temos um sistema corroído por um câncer em alto grau de elevação. Nós precisamos não tratar o paciente com dipirona, nós temos que tratar realmente com a vacina que vai produzir, ou com um tratamento que vai produzir, sim, um efeito a médio e longo prazo. Com todos esses números que o senhor traz, Fábio Dantas, o senhor acredita que é possível o Executivo quitar essas 4 folhas que estão em abertas, 930 milhões de reais? Olha, o governo entrou no começo do ano com um caixa, ele tem um caixa razoável, até postado pelo Portal da Transparência, que houve a divergência do governo dizer que não tem. Esse saldo realmente pode ser uma reserva para poder cumprir algumas etapas do próprio exercício do ano, mas acho que o governo vai ter muitos problemas se não recompor dinheiro extra a partir do mês de agosto, por aí, julho, agosto. Por quê? Porque começa a faltar para o próprio exercício do atual governo.
E é necessário, sim, medidas do ponto de vista extraordinárias. O governo, mas imagine, Ana, que o telespectador fica pensando assim o seguinte, mas botou a casa em ordem, mas não é assim, porque todo ano falta dinheiro para pagar, inclusive, os atuais servidores. Então, o governo precisa recompor rapidamente com dinheiro extra. Fábio Dantas, muito obrigada por suas informações, suas análises aqui no Band Cidade. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã. Ótima noite para você.